Fala, meu povo! Galera, eu queria usar uma questão do ITA do ano passado, né? Para apresentar algumas coisas que eu acho que muita gente não sabe que pode fazer, né? Eu acho que muitos alunos, os professores em geral sabem sim, mas os alunos se sentem um pouco inseguros em fazer algumas coisinhas. Eu andei dando uma olhada em algumas resoluções dessa questãozinha aqui, né? E as resoluções são as tradicionais, né? São as resoluções que eu também costumo usar nas minhas aulas e tal. Mas aí eu reparei que, no geral, a galera tem uma certa dificuldade em atribuir valores, né? Atribuir valores, quando a questão não fala em valores, fala em ângulos. É que nem quando porcentagem você não fala em números, e a galera tem um certo desconforto em considerar 100, chutar o número 100 para facilitar. Na geometria eu vejo algo parecido, quando as questões são referentes a ângulos, né? Não fornece medida dos lados e o pessoal tem um certo desconforto em atribuir valores. E eu quero mostrar para vocês nessa questão que isso pode ser feito sim, tá? Isso pode ser feito sim. Vou mostrar, claro que não vai dar para escrever aqui, mas vou só falar para vocês por que isso é permitido na geometria. E eu acho que vocês vão entender. É uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente acaba não usando a nosso favor numa questão como essa, que é a teoria sobre as figuras semelhantes. Tá bom? Vamos à questão então. Conta a história de um retângulo ABCD, em que o comprimento AB é o dobro do comprimento BC. Sejam M o ponto médio de BC, então M aqui o ponto médio, e M é o ponto médio de CM. Aí a pergunta é, a tangente do ângulo MAN é igual a? Né? A pergunta é essa daqui, ó. MAN. Então aqui está. Aqui. E a pergunta é simplesinha. Está aqui o ângulo em questão. Vamos batizar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Com alfa bonitinho, né? Então vamos lá. Pessoal, eu quero dizer a vocês o seguinte, sobre a teoria das semelhanças. Tá aí a figura, sei que isso é o dobro disso, e é o que a questão falou, né? Esse aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio daqui. O que me impede de tirar uma fotografia desse desenho? Pá! Tirei uma fotografia e quero fazer reduções e ampliações de modo que esse tamanho aqui seja 1. Vou chamar de L, vou chamar de X, vou chamar isso aqui de L, isso aqui de L sobre 2. Isso vai gerar uns cálculozinhos meio que masoquistas aí, desnecessários. Porque nós sabemos o seguinte, que a teoria das figuras semelhantes, o que ela garante para nós é que figuras semelhantes, os ângulos são conservados. Então se eu pego essa figura, amplio 1000 vezes ou reduzo 1 milhão de vezes, eu estou garantindo a vocês que os ângulos não sofrerão alterações, né? Quem sofrerá alguma alteração aqui são os lados, mas os ângulos ficam intactos, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou considerando uma figura, eu tirei uma fotografia, levei na gráfica e falei, moço, eu queria uma cópia dessa figura aqui, mas eu queria que aqui fosse 1. Tá bom? E agora é só obedecer o que a gente está falando. Como isso aqui, como M é o ponto médio de MC, se aqui é 1, aqui é 1 também. Como M é o ponto médio de BC, se aqui é 2, aqui é 2 também. Então BC vale 4. Como AB tem o dobro de BC, então aqui vale 8. Então 8 aqui e 4 aqui. Tá bom? E aí eu queria apresentar uma solução diferente das que eu vi na internet, tá? Não sei se é mais fácil, é mais difícil, aí é questão de gosto. É só uma solução diferente. Uma ferramenta a mais para fazer sentido sobre o que eu estou querendo passar com essa questão. Tá bom? Bom, já temos que o lado desse triângulo aqui, o lado oposto a esse ângulo alfa é 1.
Então agora eu quero muito descobrir o lado AM. Não é difícil, afinal de contas, esse ângulo aqui é reto. Então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir o lado AM. Então vem aqui, ó. Sabemos que pelo Teorema de Pitágoras, como AM é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo de catetos 8 e 2, então AM será a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso nos dará 64 mais 2, 68, igual. 68 é a mesma coisa que 4 vezes 17, né? Metade 34, metade 17. Então 4 vezes 17, raiz quadrada de 4 é 2. Então simplificando isso aqui, 2 raiz de 17. Joinha? Tá aqui, unidade. E eu percebo, então eu acabo de descobrir isso aqui, né? Deixa eu indicar aqui. Temos que vale 2 raiz de 17. E utilizando o nosso bom e velho Teorema de Pitágoras, eu vou aproveitar o embalo e vou descobrir esse lado aqui também. Olha o triângulo retângulo aqui, ó. 8, 3. Vou descobrir a hipotenusa AM. Então aqui, ó, AM é igual a raiz quadrada, 8 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Teremos aqui 64 mais 9. Concorda? 64 aqui, né? Isso aí. Mais 9, 73. Joinha? E agora, pessoal, já que eu tenho os 3 lados do triângulo, aqui, ó, raiz quadrada de 73, então aqui, ó, eu tenho um triângulo, tenho o ângulo alfa e conheço os 3 lados. O que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema dos cossenos, né? A nossa lei dos cossenos para descobrir quanto mede o cosseno desse ângulo alfa. Tá bom? Então vamos lembrar o seguinte, que pela lei dos cossenos, o que diz a lei dos cossenos, né? Que em todo triângulo, sempre o cosseno de um ângulo interno é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes. Então é esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Repare que 2 raiz de 17 é a mesma coisa que raiz quadrada de 68, né? Então vai ficar assim. Raiz quadrada de 68 ao quadrado mais raiz quadrada de 73 ao quadrado. Né? Em todo triângulo, o cosseno de um ângulo interno é sempre igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes menos o quadrado do lado oposto. Então, menos 1 ao quadrado. Isso dividido pelo dobro produto dos lados adjacentes. Então, 2 vezes 2 raiz de 17 vezes raiz de 73. Aqui em cima, né? Vai cancelar aqui. Aqui também. Então ficou 73 menos 1, 72. 72, joga 2 para cá, fica 70. 70 mais 70, 140. Então aqui em cima está dando 140, né? 73 menos 1, 72. 72 mais 68. 140, 140 dividido por 4, 35, né? 140 por 2, 70 por 2, 35. Então isso aqui tudo fica assim, ó. 35 sobre a raiz quadrada. E aqui,
17 vezes 73, já fiz a conta, se não me engano, é 1.241. 17 vezes 73, isso, 1.241. Tá joia? Então eu acabo de descobrir que o cosseno desse cara aqui, que o cosseno dele vale 35 sobre 1.241. E agora, pessoal, uma outra coisa que não sei se muitos alunos sabem, os professores eu sei que sabem, é que eu posso, por intermédio desse cosseno aqui, eu posso criar um triângulo retângulo contendo esse cara como ângulo agudo, beleza? Desde que o cosseno dele seja respeitado. E é o que eu vou fazer aqui agora. Por quê? O que é cosseno? No triângulo retângulo é mais simples, né? Acompanha aqui. Eu tenho aqui um triângulo retângulo auxiliar, né? Chamamos de triângulo retângulo auxiliar. Afirmo que esse ângulo aqui, ou esse, tanto faz, né? É alfa também. Eu construo um triângulo retângulo com esse mesmo ângulo alfa, tá bom? Até se ele fosse maior que 90 graus, né, eu poderia aplicar o nosso conhecimento sobre redução ao primeiro quadrante. A gente aprende isso na trigonometria, né? Redução ao primeiro quadrante, e a gente às vezes não sabe quando usar essa ferramenta importantíssima ao nosso favor. Mas aqui nem a necessidade, né? Então aqui esse ângulo alfa, e eu tenho que respeitar o seu cosseno. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um triângulo, estou criando um triângulo retângulo, já que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu posso afirmar sim, que o cateto adjacente desse triângulo é o 35, cateto adjacente sobre hipotenusa, então afirmo que aqui vale 35 e aqui vale 1.241 raiz quadrada. A questão não está falando em cosseno, né? Ela está falando em tangente desse ângulo. Mas tangente não é coca, né? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então basta descobrir qual é o cateto adjacente, o cateto oposto aqui, e fim de papo. O que eu vou fazer de novo? Teorema de Pitágoras mais uma vez. Ou seja, essa resolução, ela traz a ideia de você usar 3 vezes o Teorema de Pitágoras e uma vez a lei dos cossenos. Tá joia? Então eu vou chamar esse cateto aqui, vou batizar de Y. E, aplicando o pitch, temos que o quadrado de um cateto, ou seja, o cateto, né, ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, e aí a raiz some, fica 1.241 menos, né, cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, 35 vezes 35, 3 vezes 4, 12, dá 1.225. 1.225. Então vai ficar que y quadrado, aqui de 25 para 41 dá 16, né? E y é igual a 4 positivo. Então, se esse y aqui ele é igual a 4, a tangente, logo, a tangente desse ângulo alfa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, 4 sobre 35. Gabarito, letra C. Tá bom, pessoal? Não é uma questão muito difícil, pelo que eu percebi aí nas resoluções, muita gente sabia fazer, foi uma das questões dadas do ITA, né? Para quem está se preparando, não é uma questão. Só que eu queria saber se vocês sabiam que a gente pode fazer isso. A gente pode atribuir valores a qualquer problema de geometria quando a pergunta for referente a ângulos. Claro, né? Se a pergunta não falou os lados, se ela impôs os lados, vocês também podem manipular, mas isso fica para uma outra aula. Nessa questão aqui, ela falou só em proporções, dobro, metade, metade da metade, foi só isso. Mas inclusive, até quando a questão fala em tamanho, se você quiser, você pode manipular.
não é obrigado a usar o tamanho que a questão te deu. Você pode reduzir ou pode ampliar esse tamanho, tá bom? Quando a gente está falando sempre dos ângulos. Então é isso aí. Espero que essa resoluçãozinha aí diferente, um pouco mais enxuta, tenha agradado a todos. Se você gostou dessa resolução, clica aí no gostei, compartilha com a galera, tá? Para dar uma força aí, dar uma motivação, dar um gás a mais para a gente continuar gravando essas questões, tá? Eu vou dar uma atenção especial agora, nesse início, nesse meu retorno, à galera do ITA e do IME, porque eu tô devendo isso, na verdade, há um ano, né, pessoal? Eu falei há um ano que ficaria gravando e, por um problema, eu tive que parar. Então, vou dar uma atenção especial a vocês, mas me cobraram sobre resolver questões da SpaceX, da AFA. Isso fica para depois, porque, querendo ou não, tem vários professores bons que explicam, né, questões do nível da SpaceX, da AFA, né? Tem alguns canais agora que eu vi muito bom de cálculo para a galera que vai fazer escola naval ou EFON, né? Mas canais bons aí de cálculo. Depois eu comento com vocês sobre esses canais. Mas aí, como sempre, Brasil e ao dedão no celular.